Olá, sejam bem-vindos à Web TV da Unipiage. Em tempos de pandemia, o distanciamento e isolamento social foi inevitável. É preciso cuidar, mas é necessário também cuidar da nossa saúde mental. O medo, a tristeza e outras crises emocionais têm o seu ponto alto neste momento pandémico que o mundo vem enfrentando. E para falar sobre o assunto, os efeitos emocionais causados pelo isolamento social, a Web TV recebe duas psicólogas, doutora Elisângela Barros, da área da Psicologia Clínica, doutora Catarina Cardoso, da área da Psicologia Educacional. Antes de mais, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Vamos começar por si, doutora Elisângela Barros. Porquê que o isolamento social afeta o psicológico das pessoas? Bom dia a todos lá em casa. Obrigada pelo convite. Por natureza, nós somos um ser social, então temos essa necessidade de estar com as pessoas, de falar, de conversar, de passear, de nos relacionarmos. Então, esta pandemia, o confinamento, vai roubar-nos esta situação que é inata em nós. Então isso faz com que as pessoas tenham crises em casa, de estarem tanto tempo fechadas, as crianças, os adultos. Então é por isso que isso faz mal ao nosso emocional, já que por natureza nós temos esse lado mais social. Então estando em casa, esse lado fica comprometido. Então sentimos saudades, sentimos faltas de estar com pessoas, de falar, de abraçar, de passear, de estar com os nossos amigos. Então é isso que o confinamento nos rouba. Então isso pode causar-nos algumas perturbações, como a ansiedade, a irritabilidade. Então é mais ou menos nesse aspecto, de nós somos seres sociais e isso faz parte de nós. Então estar dentro de casa fechados, e nós sabemos que estamos fechados, então isso rouba essa parte de nós. Principalmente o cabo-verdiano, que gosta de estar aglomerado com as pessoas. Doutora Catarina, os nossos comportamentos foram afetados pelo isolamento, pela pandemia em si. O quão desafiador isso pode ser para o convívio familiar? Pegando nas palavras aqui da minha colega Elisângela, não é? Portanto, ela já falou, portanto, de como é que o isolamento e o confinamento podem influenciar nos estados emocionais das pessoas, não é? Em casa, portanto, a estrutura familiar, ela é programada, portanto, de uma forma rotineira, não é? As famílias têm rotinas e o confinamento, portanto, obrigou, no fundo, a uma redefinição dessas rotinas, não é? Porque com os membros da família todos em casa, há um tempo de permanência em conjunto maior, não é? Que pode gerar mais tensões, mais conflitos. E eu aqui faço uma pequena nota relacionada com as situações, por exemplo, das famílias em que existe violência, em que pode ser muito mais dramático este convívio, portanto, permanente, sistematicamente, dia após dia, portanto, não é 24 sobre 24. E, portanto, isto tem reflexos, obviamente, na relação que se estabelece entre os membros da família. Até porque aquilo que tendeu a existir em muitas famílias com o confinamento foi enfim, uma alteração grande nas rotinas, porque muitas pessoas ficaram a trabalhar em sistema de teletrabalho, não é? As crianças muitas ficaram em homeschooling, portanto, umas com recurso a tecnologias digitais, outras com recurso à televisão. Isso obriga as pessoas, no fundo, a configuração familiar altera-se porque há uma mudança de papéis, não é? A mãe que é mãe e que é trabalhadora, ao mesmo tempo teve de ser professora, o pai igualmente. Então isto tudo obriga, portanto, a uma alteração profunda, não é? Da dinâmica familiar. E isto pode ter consequências tanto positivas como negativas, ok? Há experiências de todo o tipo, há relatos de efeitos positivos na dinâmica familiar, houve estreitamento de laços, mas também podem existir efeitos negativos, não é? Porque as pessoas queixam-se muito e têm-se queixado muito da sobrecarga, não é? Estão em casa e estão permanentemente ligadas ao computador, respondem e-mails às 3 da manhã, estão permanentemente ligadas e isso acaba por ter efeitos que não são saudáveis, não é? Porque quando nós vamos para o trabalho, vamos das 9 às 5, por hipótese, não é? Voltamos para casa e fazemos um corte com o ambiente profissional. Nesta situação de confinamento, não, há uma tendência
há uma tendência a tornar tudo mais fluido, tudo fica mais fluido, não é? Portanto, eu se não fizer às 5, posso fazer às 6. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Então, isto obviamente gera alterações na dinâmica familiar. Doutora Elisângela, acabamos de sair do isolamento obrigatório do estado de emergência, mas este trouxe vários constrangimentos financeiros, obviamente, económicos, social e principalmente para a nossa saúde mental. O que fazer para manter a nossa saúde saudável, a nossa saúde mental, mesmo depois do término do estado de emergência? Ok. O Covid-19 trouxe novos problemas que nós nunca tínhamos pensado. Por exemplo, a higienização das mãos, da casa, de tudo. Então, tivemos muito bombardeamento de informações e agora nós saímos do estado de emergência. O que nos apetece fazer? A primeira coisa que nós pensamos é: eu vou à praia, eu vou a isto, eu vou aquilo, mas isso não está aberto. Ou seja, nós saímos do confinamento, mas ainda temos que conviver. Há algumas restrições. Sim, ainda temos muitas restrições. Agora, fazer isso, entender às crianças, fazer que as pessoas percebam que nós ainda estamos a conviver com o vírus, não é fácil. Então, temos que ir para o trabalho. E ainda há pessoas que nem regressaram ao trabalho por medo. Há muito medo. Então é preciso nós pararmos e pensarmos mais racionalmente. O medo é uma emoção normal, mas que deve ser supervisionado. O medo não pode impedir-nos de fazermos muita coisa. Devemos ser, nesta altura, mais racional. O que eu aconselho é que as pessoas não fiquem toda hora à procura de informação. Estamos bombardeados, temos o smartphone, toda hora estamos no nosso telemóvel. Então, há vários fake news que devemos precaver-nos sobre isso. O ideal seria 1 hora ou 2 momentos do dia nós aproveitamos e vamos ouvir as notícias fidedignas. Por exemplo, todo dia às 5 da tarde temos na televisão de Cabo Verde um momento para saber sobre o que é que está a passar. Esse momento seria o ideal. Talvez o jornal da 1 ou o jornal da noite, e não ficar constantemente à procura de informação, porque isso vai bombardear a nossa mente, e a nossa mente tem um poder muito grande sobre nós, então nós ficamos ainda com mais medos, e se repararem, as notícias vêm só de aspectos negativos, mais 1000 casos, mais não sei o quê, mas não dão. Não sei quantos casos foram recuperados, as pessoas estão a sobreviver, então normalmente as notícias são mais no sentido negativo. Então é procurar menos notícia possível, tentar voltar à rotina, tentar ser mais racional quando nós estamos apavorados, e depois nós podemos pensar, não, racionalmente como é que isso se transmite? O que é que eu estou a fazer? O que é que eu posso fazer? Isso poderá ajudar-nos melhor a compreender. Com as crianças a tarefa é um bocadinho mais difícil, pois elas passaram muito tempo dentro de casa e agora querem sair para a rua, mas ainda há restrições. Então é preciso falar com as crianças calmamente, explicá-los que ainda o vírus não acabou. Por exemplo, os meus filhos acham que o vírus já acabou, que podemos fazer tudo. Então eu faço esse trabalho, o vírus ainda não acabou, nós estamos a conviver com o vírus, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo. Então a Catarina falou há pouco das rotinas, é fazer novas rotinas. Agora quem está mais entediado são as crianças. Os pais já voltaram, a maioria dos pais já voltaram ao trabalho, então as crianças ficam mais entediadas. Então é tirar tempo para elas também em casa, fazer brincadeiras novas, criar uma nova rotina para as crianças, para que elas se sintam também mais tranquilos, porque elas também ficam irritadas, ficam estressadas e ficam com medo também. Então é preciso nós sermos o mais racional possível, e quem não está a conseguir lidar com isso, que procure uma ajuda profissional. Com certeza é necessário cuidarmos, sermos mais racionais, evitar excesso de informações, lembrando que estamos na era de fake news, holy news, que pode nos afetar e muito. Aproveitando que estamos a falar das crianças, como trabalhar com elas neste momento para que esse momento que estamos a viver os afete menos possível, doutora Catarina? Então, eu acho que temos aqui, portanto, 2 situações distintas, não é? Portanto, em relação àquilo que devemos fazer com as crianças. Eu acho que, por um lado, nós temos que dar informação às crianças, sim, porque uma maneira de reduzir o medo, não é? É exatamente explicar às pessoas o que é que está a passar, e as crianças precisam de uma explicação.
mas as crianças não precisam de uma explicação ao nível dos adultos. Acho que há muitas vezes às vezes na ânsia de querermos explicar tudo às crianças, explicamos às crianças, mas explicamos na ótica do adulto e ao nível do desenvolvimento cognitivo do adulto. E uma criança não pensa como um adulto, obviamente, não é? Com certeza. Então, o primeiro aspecto acho que é este, é explicar às crianças o que se está a passar numa linguagem ao nível da criança. E acho que há uma dica que eu dou sempre e que acho que é muito importante, que é perguntar primeiro à criança o que é que ela quer saber. Isto lembra-me uma história muito engraçada, que é o seguinte: uma criança vai ter com um professor e diz-lhe assim: professor, como é que se faz um bebê? E o professor explica-lhe, fica muito atrapalhado com a pergunta, e explica-lhe com todos os pormenores da biologia e da concepção e de tudo aquilo. E a criança vira-se para o professor e diz assim: professor, eu queria saber como é que se desenha um bebê. Ou seja, nada daquilo era necessário se o professor tivesse ido ao foco. Então, voltando aqui à questão que me colocou, é isto um pouco, é perguntar à criança: o que é que tu queres saber, o que é que tu já sabes? E nós, a partir do discurso da criança e daquilo que ela já sabe, nós damos a informação que ela precisa efetivamente de saber. Não sei se eu estou a ser clara. Sim. Isto, por um lado, em termos de informação para as crianças, é importante adequar o nível, portanto, ao nível da criança. Depois, em termos da permanência em casa, excessiva, etc., ela é uma inevitabilidade. E nós temos que preparar também as crianças para as inevitabilidades, porque a vida é feita de inevitabilidades, não é? E esta é uma situação que exige um tipo de comportamento específico, que é o ficar em casa, não é? Agora, podemos tornar esse ficar em casa mais agradável ou menos agradável, não é? E, portanto, eu volto a falar das crianças vítimas, porque nós temos muitas crianças em Cabo Verde vítimas de violência. Então, neste caso, se nós temos uma criança em casa permanentemente a assistir a uma situação de violência, se tivermos a oportunidade de pôr essa criança noutro sítio, eu colocaria essa criança noutro sítio, porque estar exposta permanentemente a uma situação de conflito e de tensão e de violência é mais prejudicial do que estar, por exemplo, afastado, sei lá, um mês da família. Então, do meu ponto de vista, acho que temos que ver sempre esta questão das crianças vítimas e depois das outras que têm uma convivência familiar sã, não é? Mas que também se entediam e também se aborrecem. Para essas tem que haver uma coisa muito importante, que são as rotinas. As crianças precisam de rotina. Todas as crianças do mundo precisam de uma rotina. Porque a rotina dá-nos um script, dá-nos um guião para a nossa vida. Se a nossa vida fosse se o guião da nossa vida estivesse permanentemente a ser alterado, a nossa vida seria a loucura completa. Então, uma criança precisa de rotinas, precisa de ter hora para se levantar, precisa de ter hora para escovar os dentes, para tomar um pequeno almoço, para almoçar, para lanchar, portanto, ter uma hora fixa de deitar só porque não tem aulas, agora vai-se deitar às 3 da manhã. Não, a criança tem uma hora, precisa de uma higiene de sono adequada à sua idade. Portanto, eu acho que também um dos conselhos que dou é esse, é manter as rotinas e depois no intervalo das rotinas, obviamente, tentar fazer com que o tempo seja o melhor possível, não é? Como a professora Elisângela já disse, com brincadeiras, com atividades, acho que os pais têm que se esforçar um bocadinho nesse sentido, não é? De tornar aquele tempo em casa o mais agradável possível. E agora também já podem sair um bocadinho, Sim, portanto, não podem ir à praia, mas podem fazer outras coisas, podem dar pequenos passeios, podem, enfim, não é? Portanto, também ter atenção a isso. Acredito que as crianças nesse tempo foram uma das mais afetadas. Inclusive, ontem, num dos blocos informativos da televisão de Cabo Verde, passou a informação de que uma criança foi vista às 7 da manhã a ir comprar aguardente a mando do seu avô, que é responsável por ele naquele momento. Então, é algo que podemos trabalhar com as crianças, e quem não tem essas condições, que procure ajuda dos profissionais específicos nessas áreas. Doutora Elisângela, para as pessoas que já sofrem de transtornos emocionais, como por exemplo a ansiedade, que viram os seus contratos de trabalho suspensos e vários outros pontos negativos num curto período de tempo, o que fazer para controlar, manter sã a sua saúde mental? Nesta situação é um bocadinho complexa e complicado. Por quê? Porque estiveram muito tempo confinados em casa e a ansiedade aumenta, só pelo facto de estarmos em casa fechada, a ansiedade já aumenta. Agora, aumenta ainda mais as preocupações com o trabalho,
com as contas por pagar, com tudo isso. Então, neste momento, como já podemos retomar a nossa vida mais ou menos normal, eu aconselho vivamente a procura de uma ajuda profissional, de um psicólogo para trabalhar esses aspectos, pois talvez sozinho não consiga. Mas o que eu aconselho também é, mesmo em casa, nós temos que criar rotinas e também fazer coisas que nós gostamos. Parar de vez em quando. A Catarina falou há pouco sobre o teletrabalho. O teletrabalho também tem que ter uma rotina. Eu não posso ficar no computador até às 3 da manhã, toda hora no teletrabalho. Não. Eu trabalho de X a X horas, depois eu paro, eu faço outras coisas, senão vamos fazer muita coisa. A Erit estava a falar sobre as crianças, mas acho que as pessoas também, os adultos, ficaram muito sobrecarregados. A Catarina falou há pouco, por exemplo, nós somos mulheres, estamos a falar eu falo por mim, para além do meu trabalho, eu tenho que fazer o trabalho de casa, estudar com os meus filhos, é muita coisa. Então, às vezes, eu sinto muito cansada, muito estressada e, sim, com muita ansiedade também. Então, é preciso nós reavaliarmos em casa o que é que nós podemos fazer. Tem que ter um momento para o teletrabalho, um momento para o descanso, um momento para eu fazer as coisas que eu gosto, um momento para estar relaxada. Então, acredito que as pessoas que já têm esse problema já tinham procurado ajuda. Então, já sabem fazer alguns exercícios de relaxamento que podem fazer em casa, podem também conhecer-se a si mesmo muito bem, de uma forma, o que é que me faz sentir relaxado? O que é que eu faço para sentir mais descontraído? Sobre as preocupações do trabalho, claro é que nós temos que preocupar-nos, só que há coisas que quando nós não temos o poder para decidir sobre elas, é melhor deixar para quem pode decidir. Se eu ficar preocupada com o trabalho dia e noite, isso vai mudar? Não. Mas eu posso apresentar a minha preocupação para o meu local de trabalho, escrevendo um e-mail ou falando pessoalmente com as pessoas para saber o que é que se vai passar. Porque ficar sem informação é que nos deixa ainda mais estressados. Então, se eu estou nessa situação, é fazer um e-mail para o meu superior hierárquico ou então falar diretamente para saber o que é que eu faço sobre isso. Porque é uma situação inevitável. Infelizmente, muitas pessoas perderam o seu contrato de trabalho, muitos viram o seu salário reduzir quase pela metade e muitos ainda ficaram sem dinheiro nessa altura. Então, tudo isso, como a Catarina disse, não é uma situação planejada, mas é uma coisa que aconteceu e que temos que saber conviver com ela. Então, nessa fase que já podemos ir fazer consultas, então nós podemos procurar uma ajuda uma ajuda profissional que nos ajude a comportar de uma forma melhor possível dentro deste contexto de pandemia. Com certeza. A palavra de ordem é trabalhar na nossa rotina, nossa nova rotina neste momento de pandemia. Doutora Catarina, os nossos comportamentos mudaram ou podem mudar depois de passar quase 2 meses confinados e isso pode, por exemplo, estar em causa nos aumentos dos casos de Covid-19 positivos em Cabo Verde? Deixe-me ver se eu entendi a pergunta. É óbvio que em 3 meses, nós já estamos nesta situação, sim, mais ou menos há 3 meses, o nosso comportamento pode mudar, não é? Isso pode estar diretamente relacionado com aumentos de casos em Cabo Verde? Depende, é assim, se o comportamento for mudado para pior, pode, não é? Para pior no sentido das pessoas... Enfim, depois, por exemplo, pode acontecer um efeito e aliás, tem acontecido pontualmente, não é? As pessoas depois do confinamento começaram a fazer, por exemplo, encontros, não é? Encontros, as pessoas tinham necessidade de se encontrar, encontros sociais com muita gente, enfim, escondidos, não é? Mas fizeram. Isto é um tipo de comportamento, que é um tipo de comportamento de risco, obviamente, não é? E se o comportamento mudar neste sentido é mau, não é? Mas há mudanças de comportamento que também podem ser positivas. Atenção, numa situação de crise, eu acho que é importante isto, numa situação de crise surgem sempre coisas positivas também. Nós tendemos a olhar para a situação que estamos a passar como negativa e em muitos aspectos ela é muito negativa, não é? Como é evidente. Mas também há aspectos positivos que podem ser alterados. As pessoas, por exemplo, a Elisângela falou de uma coisa interessante que é o tempo que passamos em casa, não é? Pode ser um tempo
utilizado, portanto, era um tempo que nós usávamos muitas vezes para socializar, não é? Não podemos socializar como socializávamos antes, então temos que redescobrir novas formas de, sei lá, de olharmos para dentro, para nós, para as nossas necessidades, para aquilo que nos faz bem, etc. Então, olhar também para esta crise pode ter alguns lados positivos também. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim, com certeza. Muito, só queria saber se, por exemplo, comportamentos negativos podem estar diretamente ligados com o aumento de casos, principalmente na Ilha de Santiago. Os comportamentos negativos relacionados com o aumento de casos são os comportamentos que nos expõem e que expõem os outros ao risco de contrair o vírus. Basicamente é isso, não é? E, portanto, quais são esses comportamentos que têm tendência a aumentar o número de casos? São estes comportamentos de desrespeito pelo distanciamento social, pelo uso errado tanto das máscaras, por exemplo. Eu todos os dias, em todo o momento, vejo gente a usar máscaras de forma incorreta. Máscaras aqui, gente a mexer na máscara por todo lado, a tirar a máscara e guardar a máscara no bolso. Enfim, sem os cuidados que nós sabemos que devemos ter com o uso das máscaras, por exemplo, não é? Também pode surgir uma coisa que eu de vez em quando me lembro e que eu acho que às vezes também já estou a passar um bocadinho por isso. Eu passo o tempo todo a higienizar as mãos. Quando não as lavo, higienizo muito. Então eu acho que também podem surgir muitos comportamentos deste tipo obsessivos, não é? Com esta questão da limpeza. Eric, posso? Neste caso também eu acho que um dos comportamentos de risco que nós temos são as crenças populares que nós temos. Eu vejo muitos discursos, eu ouço muitos discursos sobre o coronavírus que eu às vezes fico pasma. Por exemplo, isto foi uma doença inventada pelo governo para ganhar dinheiro, Deus está tádia, e então há coisas que as pessoas estão a viver desimportadamente porque acham que vai haver uma proteção sobrenatural, alguma coisa. Se cada um se consciencializar que nós temos que fazer a nossa parte, vivemos melhores. Agora, quando nós ficamos nessas crenças populares, nesses ditados, acho que já são comportamentos de risco. E há pessoas que tendem a negar a existência do vírus ou a imaginar tratamentos caseiros, por exemplo, com álcool e tal, essas coisas que realmente não são verdades. Isso é que prejudica ainda mais. Acham que o grog ajuda a matar o vírus, porque é altamente forte, então ajuda a matar o vírus. Eu acho que são mais esses comportamentos irracionais e que não têm nada a ver com a realidade, que vão colocando as pessoas em risco. Uma outra coisa que eu vejo que me assusta são os adultos estão a fazer a sua proteção com máscara, a passear com crianças sem máscaras. Eu digo, por que os pais têm a máscara e as crianças não? Então é preciso ver que nós devemos proteger-nos a todos, devemos respeitar os outros e devemos tirar essas crenças populares que nós temos a enraizar-nos e que não nos abona, só nos prejudica nessa altura. Uma outra coisa também é termos pensamentos mais positivos, porque o nosso sistema imunológico, ela adoece quando nós estamos com a mente muito poluída. A propósito disso, tenho uma questão sobre isso. Sensações ruins, pessimismo, pode baixar a nossa imunidade? Pode, e baixa mesmo. Como podemos ver, o Covid-19 é uma doença mais do foro respiratório, então, tipo uma gripe, mais ou menos por aí. Então, quando o nosso organismo está mais fragilizado, o nosso sistema imunológico está fragilizado, somos mais propensos a ter gripes, a ter angina e outras doenças oportunistas. Então, é preciso que nós façamos uma higienização mental para sermos mais otimistas, em vez de focarmos só nos números das pessoas que estão a morrer, focar nos números das pessoas que estão a sair dessa situação, a ser recuperados. No Estado Nacional tem uma política que eu gostei muito, que é cada pessoa que sai planta uma árvore. Ontem foram plantadas 53 árvores de fruto, pela vitória dessas pessoas que passaram por isso. Então, é pensar, não, é uma situação, sim, mas que podemos sair e podemos tirar muitas ilações importantes para a nossa vida. Em vez de ficarmos só no aspecto negativo, de entrarmos em depressão, em tristeza profunda, é preciso nós termos maior ânimo, porque isso ajuda o nosso sistema imunológico. Quando nós estamos bem,
o organismo diz, não, a Elisângela está feliz, ela está bem, então eu vou também ficar bem. Mas se eu ficar cada vez mais triste, o meu sistema imunológico, os glóbulos brancos que lutam pela sobrevivência do ser humano diminuem. E ao diminuir, ficamos mais frágeis em termos de saúde e não conseguimos lutar como deve ser perante esta situação dessa doença. Outra coisa, há dias nas redes sociais nós vimos um jovem que foi infectado e que felizmente se recuperou, mas quando voltou ao trabalho lhe pediram para sair para trabalhar em casa, no modo teletrabalho, porque não acreditam na sua recuperação total. O que aconselha estas pessoas e que mensagem deixa para as pessoas que ainda não acreditam que as pessoas já estão recuperadas e que esse vírus não existe mais nela? Eu não acho que as pessoas não acreditam, mas é o medo. O receio. Não é? É o receio, porque é uma situação nova. É uma situação nova, então nunca ninguém lidou com isso. Por exemplo, quando nós estamos com gripe, todo mundo diz, estás com gripe, fica mais afastado. Mas depois a gripe passa e nós ficamos tranquilos. Mas com essa situação é diferente, porque ela pode voltar. Nós já vimos casos, por exemplo, a China teve X dias sem e voltou novamente. Então, acho que é um medo que as pessoas têm. E esse medo também, eu não posso dizer que é errado, mas acho que cada local de trabalho deve fazer essa promoção da saúde, falar com as pessoas, a psicoeducação, falar com as pessoas, explicar às pessoas, essa pessoa quando vai para o trabalho, se ela tomar todas as devidas precauções, e eu também, a taxa de contágio é baixíssima. Então, acho que eu não vou entrar em política de cada empresa, mas cada empresa deve rever essa política, mas também devemos pensar nessa pessoa, como é que ela está a sentir-se. Sim, a rejeição pode afetar o psicológico dessa pessoa. Afeta muito mais. Sim. Doutora Elisângela, peço perdão, doutora Catarina, já estamos a terminar. Que mensagem deixa para as pessoas para adaptarem da melhor forma este novo contexto que estamos a viver, mesmo depois do estado de emergência? Uma pergunta difícil. É muito generalista e cada pessoa é uma pessoa, não é? Eu acho que, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é uma mensagem de esperança, não é? Portanto, é uma situação que estamos a atravessar nova, não é? Ninguém da nossa geração, ou mesmo da geração dos nossos pais, se recorda de algo assim, não é? E isso é muito, é muito particular historicamente, não é? E, portanto, nunca ninguém viveu isto. Esta é a grande... Aquilo que nós temos nas mãos é isto. É uma grande dose de incerteza, não é? De incerteza no presente, incerteza no futuro, por todas as alterações, sociais, económicas, portanto, e de saúde pública que isto nos trouxe. E, portanto, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer a seguir, não é? Ainda ninguém sabe bem como lidar com o vírus, como tratar, não há vacina, e todas as consequências que isto traz é de muita incerteza e muita insegurança, não é? E a incerteza e a insegurança geram emoções mais negativas, como é evidente, porque todos nós gostamos de saber com o que podemos contar pelo menos até ao fim do mês, não é? E isto impediu que muita gente tivesse esta certeza e, portanto, é normal que as pessoas estejam muito condicionadas, com medo, ansiedade, etc. Mas eu acho que a mensagem é de esperança. Vamos ultrapassar isto, como todas as outras crises que foram acontecendo ao longo, portanto, do desenvolvimento histórico da humanidade. Portanto, nós vamos ultrapassar. Okay? Com certeza temos que ter esperança que isso tudo um dia vai passar. Muito obrigada, doutoras, pela vossa disponibilidade de estar aqui para falar desse tema muito importante. Acredito que muitas pessoas passaram por momentos bem difíceis nesse tempo de isolamento social. E para si que nos acompanha do outro lado, muito obrigada pela sua companhia. Já sabe, fique em casa sempre que puder, utilize máscara em lugares públicos e proteja a si e as pessoas que ama.